Delação de Vorcaro fica pronta e diz que contrato era com Moraes. Pois é, o caso é complexo, envolve cifras gigantescas e atinge literalmente o coração do cenário político e jurídico do Brasil. As alegações que surgiram nos bastidores do acordo de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro são explosivas e prometem abalar as estruturas de Brasília. O ponto mais polêmico dessa história toda vai direto na ferida, que é o suposto esforço de aproximação com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A estratégia, segundo as alegações da fonte, envolvia usar serviços de advocacia como uma espécie de ponte, uma forma de criar laços de influência lá em cima, nas mais altas esferas de poder. Mas, e aí? O que isso significa de fato para as investigações? Bom, antes da gente mergulhar nos detalhes e entender o real impacto de tudo isso, já inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder nenhuma das nossas análises aprofundadas. O peso dessas acusações pode mudar completamente o rumo do cenário político atual, então a gente precisa olhar com muito cuidado para como tudo isso começou. Entrando na primeira parte da nossa análise, o contrato e o STF. Toda essa polêmica se concentra em um acordo bem específico que levanta muitos questionamentos legais. A gente vai focar agora na natureza dessa prestação de serviços e nas partes envolvidas, porque é exatamente aí que nascem as suspeitas relatadas no material de origem. A cifra é simplesmente colossal, 129 milhões de reais. Para colocar isso em perspectiva, esse é o valor reportado do contrato firmado entre o Banco Master, que na época era comandado por Vorcaro, e o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF. O tamanho incomum dessa quantia chamou muita atenção. Em um mercado onde honorários desse nível costumam depender do ganho de causas muito específicas, esse valor é apontado pelas fontes como um forte indício de que a contratação envolvia outros interesses além de uma simples representação jurídica. E aí que entra um termo super importante no meio jurídico, o possível desvio de finalidade. O que a denúncia sugere é que o serviço contratado pelo banco não tinha o propósito declarado no papel, que seria o trabalho advocatício normal. Em vez disso, a verdadeira intenção seria comprar uma proximidade com um agente público de altíssimo escalão, basicamente criando laços de influência disfarçados de honorários legais. Essa intenção fica bem clara em uma citação que teria sido relatada pelo próprio Vorcaro durante as negociações da delação. A frase foi: "em busca de proximidade com o magistrado". A gente sabe que não tem espaço para ingenuidade nessas esferas. Buscar proximidade é, na prática, pavimentar o caminho para favores futuros. A fonte que estamos analisando não faz distinção entre essa tentativa de aproximação disfarçada e uma infração direta. Passando agora para o segundo ponto, a proposta de delação em si. Deixando os números daquele contrato de lado por um momento, vamos focar na mecânica da investigação. Afinal, como é que esse volume absurdo de informações chegou nas mãos das autoridades? E quais são os próximos passos para validar tudo isso? O processo segue uma ordem bem clara. Primeiro, a proposta oficial, cheia de relatos de encontros, viagens e festas com agentes políticos, foi entregue fisicamente pela defesa em um pendrive. Sim, um pendrive. Segundo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República começaram uma análise minuciosa de todo esse material. E o terceiro passo é a complexa negociação em si. Vorcaro não vai ganhar benefícios automáticos só por entregar arquivos. A delação tem que provar que é realmente útil para as investigações que já estão em curso. O grande ponto crítico agora é a janela de avaliação de 2 meses. Acontece que as autoridades investigativas já têm uma quantidade gigantesca de evidências mapeadas através de operações anteriores. Então, para conseguir validar o acordo e reduzir a pena, o desafio do ex-banqueiro é enorme. Esse pendrive precisa trazer informações absolutamente inéditas. Se a polícia já sabia de tudo que ele relatou, o acordo simplesmente perde a validade. O que nos leva à nossa terceira sessão, o cenário político. Quando uma delação desse tamanho avança, as ondas de choque atingem a capital em cheio. Mapear quem estaria nos anexos dessa delação é fundamental para a gente entender o verdadeiro escopo dessa rede de influência e o impacto na governabilidade. Os vazamentos iniciais apontam para vários lados do espectro ideológico de forma bem abrangente. Primeiro, a fonte cita líderes do chamado Centrão, mais especificamente de partidos como PP e União Brasil. Depois, aparecem figuras ligadas à atual administração do governo. E, por fim, a imprensa menciona um ex-candidato a presidente que atualmente está inelegível, embora esse nome não tenha sido divulgado oficialmente. Ou seja, as suspeitas de conexões financeiras e favores parecem se espalhar por diversas alas da política brasileira. Mas olha só, também existem ausências bem notáveis nessa história toda.
Apesar das suspeitas de que a responsabilidade final vai acabar respingando lá no topo da cadeia política, os principais candidatos presidenciais de fato não estão nesses anexos iniciais. Nomes super conhecidos do público e que dominam o debate atual não aparecem diretamente nas provas que foram entregues até o momento. E agora chegamos à nossa quarta e última sessão, o desafio da criptografia. É aqui que a apuração ganha áreas de espionagem tecnológica internacional. A grande aposta da investigação não está só no pendrive que o Vorkal entregou de bandeja, mas exatamente naquilo que supostamente tentaram esconder. Tem um contraste impressionante nos materiais apreendidos. Para você ter uma ideia, Daniel Vorkar usava um arsenal de 9 telefones celulares. 9 aparelhos. Desses, apenas um único dispositivo foi desbloqueado com sucesso aqui no Brasil, revelando as conversas iniciais que deram base à investigação. O alarme soa de verdade é com os 8 celulares restantes. Eles continuam bloqueados ou contêm mensagens que foram apagadas de propósito e estão totalmente inacessíveis para as autoridades locais. E para quebrar essa barreira de dados, as autoridades tiveram que buscar ajuda especializada lá fora. Esses 8 telefones foram enviados para laboratórios forenses super avançados nos Estados Unidos e em Israel. O objetivo é usar tecnologia de ponta para tentar contornar a criptografia moderna do sistema iOS da Apple em uma tentativa obstinada de recuperar essas mensagens deletadas. O conteúdo recuperado pode ser a verdadeira chave para desvendar todo o caso. O que nos deixa com uma grande provocação final. O que será que esses esforços internacionais de descriptografia nos Estados Unidos e em Israel vão revelar a seguir? Será que a tecnologia vai apenas confirmar o que o Vorkar já entregou naquele pendrive de delação? Ou essas ferramentas vão expor um cenário que ele tentou esconder a todo custo? O desenrolar dessas apurações promete mostrar se a verdade está naquilo que foi falado de forma voluntária ou naquilo que tentaram apagar para sempre.